aula de ciências, tá bom? Nós estamos terminando o nosso primeiro bimestre. Eu estou muito feliz de ter ficado com vocês, tá? Eu espero que todos tenham alcançado o seu objetivo. Qual seria o objetivo, professora? O objetivo de pegar boas notas, né? Quem não conseguiu, que estude mais, né? Que eu acredito em vocês. Como eu falei, você também deve acreditar. Mas hoje, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos finalizar o nosso livro de atividade nas páginas que eu vou pedir para vocês, tá, turma? Então, pegue o livro de atividade, fazendo a atividade que eu vou explicar a atividade. Em seguida, tirando aquela foto bem bonita, né? Tira a foto bem bonita e envie para o meu WhatsApp, mas tira uma foto bem legível mesmo, que é muito importante para poder corrigir as atividades com vocês. Professora, eu não entendi essa questão. Pergunta, né? Pergunta que eu vou te ajudar, tá bom, gente? O importante é perguntar, é interagir, para a gente terminar esse primeiro bimestre e finalizar com sucesso, porque eu tenho que corrigir o livro de vocês e lançar nota também, tá bom? Então, se tiver livro para atualizar, o livro didático, ou então até mesmo o livro de atividade, tem que atualizar, turma, é muito importante, tá? Para poder lançar a nota de vocês. Faz um esforcinho, atualiza, mas não deixa o livro em branco, né? Por quê? Porque nós já vamos iniciar o segundo bimestre. E eu preciso desse livro atualizado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, é muito importante, tá? Vamos lá fazer mais uma atividade de ciências, tá? Todo com seus materiais, pega o livro didático, o livro de atividade, e hoje nós vamos fazer atividade no livro de atividade, não esqueçam, tá? Mas com seus materiais em mãos, é muito importante. Vamos lá, mais uma atividade. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências, tá bom? Hoje nós vamos fazer as atividades, tá bom? As atividades do livro de atividades, tá, turma? Para poder finalizar esse livro, é muito importante. Então, pegue o livro de atividades de vocês, para poder acompanhar na leitura, e eu vou estar aqui para poder tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer a leitura, vou dar alguns exemplos, para poder a gente ir iniciar a nossa atividade, tá bom? É muito importante. Peguem todo o material de vocês, peguem o livro didático, o livro de atividade. O livro didático, se falta atualizar, atualizem. É muito importante para poder corrigir, para mim poder corrigir esse livro e botar a nota de vocês, tá bom? Não deixa acumular atividade, atualizando o livro, tá? Vamos lá finalizar esse livro de atividades, tá? Peguem, abram o livro de atividade na página 22, tá? Tá aqui a página 22, que nós vamos falar sobre o que, professora? Sobre as rochas, tá? Como vocês estão observando as rochas. Aí na 12ª questão tá falando, observe a seguir essa imagem. Essa imagem é o que? Um tipo de um paredão, né? Um paredão de rocha que está representando o que? Está representando a imagem. Nessa imagem que ela foi classificada como rocha sedimentar, certo? Esse tipo de paredão é um tipo de uma imagem de uma rocha sedimentar. Essa classificação está correta? Será que está correta essa classificação? Aí você vai justificar a sua resposta. Está correta? Sim, ela está correta, tá? Esse tipo de paredão é tipo de rochas sedimentares. Aí você vai relatar qual é o tipo de rocha, tá? 13ª questão. A 13ª questão está falando da hematita, né? A hematita, que está essa foto ao lado, ela contém uma grande quantidade de ferro, certo? Esse ferro é um dos principais minérios encontrados no Brasil, tá? Aí você vai fazer o quê? Sobre as rochas, faça o que se pede. A letra A. Algumas pessoas se referem às rochas e os minerais como sendo a mesma coisa. Já outros se confundem sobre a diferença entre esses dois. A hematita é uma rocha ou mineral? Qual é a diferença entre esses dois termos? Então, você vai relatar, você vai explicar qual seria a diferença entre o mineral e a hematita e você justifica, tá? Olha só, deixa eu só falar essa questão para vocês. A hematita é o mineral, tá?
Os minerais formam o quê? Formam rochas. E as rochas, por sua vez, são agregados constituídos de minerais, tá? Que podem estar presentes em diferentes proporções. Essa seria a resposta da letra A. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a letra B, aí você vai responder: diferencie os tipos de rocha e dê exemplos a cada uma delas. Aí você vai relatar um pouco sobre as rochas ígneas ou rochas magmáticas, falar um pouco das rochas ígneas e dar exemplos dessas rochas. A segunda questão, no caso, que está rochas sedimentares, você vai falar um pouco sobre as rochas sedimentares e dar exemplos dela, tá bom? E as rochas metamórficas, fala um pouco das rochas metamórficas e dá exemplos dessas rochas, tá bom, turma? Agora vamos lá na página 23 do livro de atividade. Página 23. A página 23 está falando o quê? A 14ª questão, nós estamos falando do mármore. O mármore é um tipo de rocha metamórfica que pode apresentar diferentes colorações, como rosa, azul, branco ou formatos de desenhos coloridos, posteriormente cortados e polidos. Em virtude da beleza, foi e ainda é muito empregado em construções e museus, palácios, teatros, entre outros. Por isso, vários tipos de mármore são raros ou não são mais encontrados na natureza. Sobre o assunto, marque V para verdadeiro e F para falso, tá? E em seguida, você vai converter essas alternativas falsas em verdadeiras abaixo. Aqui nós temos a letra A até a letra B. Você lê com calma e você vai colocar V para verdadeiro e F para falso, tá bom? E as falsas você vai converter em verdadeiro, como por exemplo, a letra A. A letra A está falando que o mármore é um tipo de rocha sedimentar, pois apresenta camadas coloridas. Ela é verdadeira ou falso? Ela é falso, tá? Aí você coloca a letra F, aí você vai colocar abaixo, você vai colocar a letra A e vai converter em verdadeiro. Como? Você coloca a letra A, aí você coloca o mármore, ele apresenta camadas coloridas, porque se origina de uma rocha sedimentar, que não chega à superfície pela ação de quê? Pela ação das altas temperaturas, tá? E da pressão e de várias pressões, né? Torna-se uma rocha metamórfica, tá, gente? Isso seria para converter, tá? E assim você vai fazer sucessivamente até a letra D, sendo que você só vai converter as falsas. A 15ª está pedindo para você: complete o quadro com as principais características das rochas. Aqui nessa primeira imagem nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e as rochas metamórficas. O que você vai fazer? Você vai falar um pouco, você vai comentar sobre as rochas ígneas ou magmáticas, o que seria, né? Como elas são formadas, da onde elas são formadas. Você vai falar as características dela. As rochas sedimentares também, qual é a função dela, como ela se formou, através de quê, tá? Você vai relatar de cada rocha dessa, ok? Agora você vai lá, vai pegar a página 24. A página 24, acompanhando comigo. Essa página 24, gente, está falando da 16ª questão. Está falando que assinale a alternativa correta. As rochas metamórficas recebem esse nome, o porquê. Aí você vai assinar uma única alternativa correta. Você vai, por que essa rocha metamórfica ela recebe esse nome, o porquê? Tem uma alternativa. Lê tudo direitinho, bonito, com cuidado, aí você marca. A 17ª está falando: de acordo com o ciclo da formação das rochas, complete o esquema com o tipo de rocha. Aqui vocês estão observando que no meio nós temos o que? O magma, né? Onde fica aquela temperatura, aquela pressão muito grande. Ao lado desse magma tem o que? Tem 3 tipos de rocha. O que você vai fazer? Você vai citar 3 tipos de rocha, tá bom? A 18ª, nós vamos colocar o que?
Prestem atenção na 18ª. Com base no esquema da atividade anterior, que é a 16ª questão, identifique as etapas e escrevam o ciclo de formação das rochas, indicando a letra correspondente. Gente, vocês vão colocar em cada parêntese desse as letras correspondentes da 17ª questão, ok? Vocês estão vendo essa setinha com as letras, então você só vai colocar dentro do parêntese, tá? Conforme o que está certo. Por exemplo, a letra A está falando: as rochas magmáticas podem ser transformadas pela ação das altas temperaturas e da presença e da pressão, né, das rochas metamórficas. Qual seria esse tipo de rocha? Aí você vai lá na questão anterior, que é a 17ª. Qual seria esse tipo de rocha? A pressão é a rocha metamórfica. Qual é a seta que está apontando para a rocha metamórfica? A letra D. Aí você vai pegar a letra D e você vai colocar na letra A aqui do primeiro parêntese. E assim sucessivamente, tá, turma? Vocês vão pegando cada letra e colocando em cada parêntese conforme o tipo de rocha. Agora vamos falar na página 25, que fala sobre um pouco da história das rochas. Aqui, no caso, fala um pouco das histórias da rocha, que eu quero que vocês acompanhem comigo na leitura. Tá bom? Esse pequeno texto, desse texto que você vai explicar abaixo, a imagem abaixo. Aqui nesse texto está falando: assim como você gosta de rabiscar um caderno, os habitantes do Brasil pré-histórico também tinham lá suas obras de arte. Só que há milhares de anos, o local escolhido para deixá-las eram as paredes das cavernas, né? E as rochas espalhadas por ali. Conhecido como pinturas, gravuras rupestres, muitos desses desenhos estão preservados até hoje e vão sendo aos poucos descobertos pelos cientistas. Arqueólogos já descobriram pinturas e gravuras em 21 municípios do Mato Grosso do Sul. Os temas dos desenhos, em sua maioria, são coisas do dia a dia, da pré-história, como animais e seres humanos, mas há também figuras mais abstratas, como as formas geométricas, tá? Aí abaixo vocês estão observando esses desenhos, que eles também faziam muitas formas geométricas e muitas pinturas coloridas também, né? Abaixo você vai falar o quê? Você vai explicar como o estudo das rochas, né, pode ajudar a entender melhor a história dos seres humanos na Terra, dos antepassados. Aí você vai explicar, você vai tirar desse texto, tá? E você vai explicar, tá, turma? Tá difícil? Não, não tá difícil, só é ler e prestar atenção que você consegue, tá? Aqui nós vamos para a página 26. A página 26 nós vamos falar um pouquinho dos fósseis, né? A 20ª. A 20ª questão está falando: observe o fóssil de um peixe representado na imagem ao lado. Esse fóssil desse peixe, ele foi descoberto há bilhões de anos atrás. Lembra que eu expliquei muito para vocês, né, sobre esse tipo de fóssil? Então, o que você vai fazer agora? Em que tipo de rocha é mais comum encontrar, né, esses fósseis de animais e plantas? Aí você vai justificar a sua resposta. Lembra que nós estudamos sobre as rochas? Qual foi o tipo de rocha que eu falei muito? Que ela ajuda, que ela se forma através do intemperismo, né? Que ela só vai se acumulando uma em cima da outra. É esse tipo de rocha que você vai colocar na 20ª. Você vai responder, tá? Aqui na 21ª está falando o que? Tem esse texto também, né? Que fala sobre os dinossauros. Encontrada, né, uma das maiores pegadas de dinossauro no mundo. Aí você vai ler esse texto, marca com marcador de texto, lê com cuidado. Abaixo você vai responder. O que você vai responder? Qual é a possível relação entre a pegada encontrada pelos pesquisadores e as rochas? Aí você vai ler o texto e você vai marcar, tá bom? Você vai marcar. Você vai responder, tá bom? Marca o texto e você responde abaixo, tá? A página 27, turma, nós vamos falar um pouquinho sobre
hidrosfera e atmosfera. Essa hidrosfera e atmosfera está falando o quê? A 22ª está falando para você, analise as informações a seguir sobre a hidrosfera do nosso planeta. Aqui nós temos 1, 2, 3. Você vai ver qual é o certo, sendo que abaixo nós temos a letra A, letra B, letra C e a letra E, não é verdade? Aí você vai ler, você vai ver qual é que está certa e você vai marcar uma dessas alternativas. Será que é a letra A, letra B, letra C? Aí você marca, mas lê com cuidado, vai marcando, como por exemplo, a primeira questão está falando, a quantidade total de água disponível para o consumo dos animais representa apenas a metade de toda a água do planeta. Será que está certo? Aí se estiver certo, você coloca ao lado. Aí você só vai vendo o que está certo abaixo, você analisa direitinho e vê o que está certo e marca as alternativas corretas, tá? A 23ª está falando o quê? A maior parte dos fenômenos meteorológicos, né, como chuvas, tempestades, trovões, ventos, ocorre na camada da atmosfera. Aí você vai ver qual seria essa camada, qual é a primeira camada que ela ocorre. Trovões, vento, tempestade, que eu expliquei sobre isso, certo? Aí você vê e marca uma única alternativa. Aqui a 24ª, você vai marcar, né, o caça-palavras, os termos referentes à hidrosfera e à atmosfera, que estão no quadro abaixo. Por exemplo, nesse quadro, nós temos o que? Exosfera, nós temos rio, termosfera, água, troposfera, não é verdade? Satélite, oceano, ozônio. Abaixo, você só vai procurar essas palavras no caça-palavras. E na 25ª, o que você vai fazer? Você vai escrever uma reportagem sobre a hidrosfera e a atmosfera. Como seria essa reportagem, professora? Você vai juntar esse banco de palavras e você vai fazer uma reportagem falando sobre a hidrosfera e a atmosfera. Você pode fazer no seu caderno, passa esse enunciado para o teu caderno e vai respondendo, tá, gente? E vai fazendo essa reportagem sobre a atmosfera e hidrosfera, tá? Tipo no jornal da escola, utilizando alguma das palavras encontradas no caça-palavras do exercício anterior. Escreva uma manchete que você poderia dar para essa reportagem. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar a tua criatividade, mas você vai fazer essa reportagem devido em cima da atmosfera e da hidrosfera. Você vai utilizar todas essas caças-palavras aqui, você vai utilizar você vai escrever sobre essa sua reportagem. Pode passar para o seu caderno, faça uma coisa bem criativa, que eu sei que vocês são bem criativos, tá bom? Então, turma, essa atividade fica até na página 27, tá bom? Fica na página 27, faça com cuidado, lê. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui para tirar a dúvida de vocês, tá? Ah, professora, não entendi essa questão. Entre em contato que eu vou tirar a dúvida e nós vamos corrigir esse exercício juntos, tá bom? Só é entrar em contato que eu estou aqui, tá bom? Qualquer dúvida só é perguntar. Faça com calma, tá? E tira uma foto bem legível e mandem para mim. É muito importante, uma foto bem legível para mim poder ver se está certo, se está errado, tá? A nossa atividade fica até na página 27, fazendo a atividade, e eu estou aqui aguardando, tá? Para poder tirar qualquer tipo de dúvida de vocês. Beijo, até a próxima aula.